Pois é uma obra bem complicada, que foi escrita obviamente por quem? Garth Ennis. O cara é doido, fazer o quê? E bem, a gente teve aquela série, que adaptou The Boys, que só funcionou as 3 primeiras temporadas. A quarta todo mundo esquece e a quinta ninguém sabe como vai ser. E eu acho que já ficou para todo mundo. Já saiu essa notícia de que The Boys originalmente, essa adapta de uma trilogia de filmes, que foi cancelado por nenhum estúdio botar muita fé no projeto e tal. E o que nós vamos fazer? Nós vamos adaptar The Boys dessa vez mais fiel aos quadrinhos, né? Vai ser passar no mesmo período da série, mas vai ser fiel, né? Então, bora. Senta que lá vem a história. Começando com a primeira temporada, e que nome melhor para o primeiro episódio, senão o nome do jogo. Bom, não ia ter muita distinção da série original. A gente ia ter o que? O Trem-Bala matando a Robin, o que é deixar o Rio traumatizado e puto da vida. E aí nós iríamos conhecer o quê? O Billy Bruto e o seu cachorro terror. E aí a gente ia ver o cara indo falar com a Susan Rainer sobre questões envolvendo supers que estão a cada dia mais perigosos. E é no que realmente voltamos para o plano o projeto dos The Boys. Depois de fazer uns atos meio complexos, o Bruto iria até o Joey Kessler, vulgo macaco, para pedir informações de onde estão os outros The Boys. Também haver notícias sobre o que aconteceu com o Hugh. E aí ele tem uma ideia. Aí a gente ia ver aquela clássica cena do parque, onde o Groot encontra o Hugh e tal, os dois vão debatendo, até que o Hugh aceita entrar no grupo aí, né? A gente entra o quê? No segundo episódio, obviamente, que seria o quê? Fruta madura. Que ia conhecer a Luz Estrela, enfim, entrando pro SEC. E aqui eu vou traumatizar geral, porque não vai ser só o Profundo que vai fazer aquele negócio. Aqui vai ter gente pra caralho. Tem o quê? O Profundo, o Trem-Bala e o Black Noir, ensinando a nossa querida Luz Estrela a pagar um gospel. Inclusive, vamos evitar o Homelander por enquanto, que eu quero dar atenção pra ele depois. E aí, meus amigos, a gente ia aproveitar pra conhecer quem? A Rainha Maeve, né? Que já ia ser uma baita de uma arrombada com a Rainha. Já no lado dos The Boys, a gente ia conhecer vocês, né? Inclusive, a gente ia ver o cara brigando numa padaria. Pra ver o tanto que o cara ia ser louco nessa série. Mas é um cara muito inteligente, então tá liberado. E a gente ia descobrir qual é o plano dos The Boys da vez. Que primeiro vão pegar uma equipezinha chamada Octolescentes. E esse é o nome do terceiro episódio. Desse terceiro episódio a gente ia conhecer o Leitinho, que é um cara muito gente fina, um negão bombado aí. Mas ele tem uma questão, a família dele é uma família de arrombada. A ex-esposa é uma arrombada e a filha maior ainda. E aí a gente ia ver inclusive o Bruto mandando uma moral nela, né? Aí a gente ia ver o quê? O Rio ia receber enfim o composto V temporário, curso que eles tomam pra dar aquela calibrada antes de ir pro pau. E dentro daquela porradaria, o Rio ia achar quem? Um hamster no meio de umas paradas sinistras. Sinistro. Inclusive ele também ia achar o dono, né? O Blarney Cock. E aí você já viu, ia ser um cacete entre os dois até o ponto que o Rio ia meter bala nele. Depois de tudo resolvido, o Rio ia pegar o hamster, adotar e ia dar pra ele o nome de Jamie. Inclusive o final do episódio se encerraria com o Hugh no parque conhecendo a Amy. O quarto episódio seria chamado pelo nome Pague um Pouco. E a gente ia ver o quê? Uma construção aprofundada do relacionamento do Hugh com a Amy. Conhecer o herói favorito do Hugh, que é no caso o Tech Knight. Inclusive, cara, o maluco tá passando por uns probleminha aí, rapaz. Tá meio complicado pro cara. Sabe por quê? O cara ficou com tesão e ainda tem qualquer buraco que ele veio. Lascou. Inclusive, ele até seria expulso do grupo que ele tava. No caso, o Revanche. Aí a gente ia conhecer nesse episódio a Químico, que também é meio doida. Mas, o que é que tem? O francês é caído por ela, né? Fazer o quê? E aí, a gente entraria no episódio 5, que seria chamado de Heroísmo. A gente, enfim, ia ver o James Stewart, onde ele ia mandar a real pra Luz Estrela. O traje dela é uma porcaria, parece mais uma freira. E olha que o traje já é até que legal, né? E a gente ia ver como é que o Trem-Bala é arrombado nessa série. Porque a gente ia ver o cara simplesmente querendo mandar a outra pra cima da Anne. E o que, é que ela ia fazer? Ia dar uma cegueira no cara. E a gente ia ter o primeiro encontro dela com o Hugh. Mas passando por aí, a gente ia ver o quê? O Bruto mandando a real pro Hugh. Tá na hora de ir pra Rússia. Fazer o que na Rússia, você me pergunta? Simples, rapaz. Resolver uns problemas aí com a missão diferenciada que vai ter. Mas antes o Hugh tem que falar com um cara chamado Lenda. Mas antes da gente ir pra essa parte, vamos voltar lá pro assunto do Tech Knight. A gente ia ver o desfecho desse personagem. O cara ia se sacrificar pra salvar uma mulher que ia ser atingida por um carrinho de tijolo que tava caindo. E eu vou dizer, aquela cena do meteoro tem que ser recriada, sem sombra de dúvidas. Será que dá pra considerar isso um ato de heroísmo? Não sei.
E aí a gente vai pro episódio 6 e 7 da temporada, que seriam parte 1 e parte 2. No caso, o glorioso plano de 5 anos. Já vê eles indo pra Rússia, onde o Bruto, enfim, é revelar qual é a missão. No caso, acabar com uma mercenária chamada Pequena Nina, líder da organização com o mesmo nome dos episódios. E sabe por que tem esse nome? São 2026 supers, 85% da população de super-heróis do mundo. E bem, esses são supers que estão insatisfeitos por receberem o devido reconhecimento. Ah, o que isso tem a ver? Não sei. Eu só sei que em 5 anos seguidos tem 2026 dias. Eu tirei isso? Também não faço a menor ideia. Eu acho que eu tava mais cheirado que o Garth Pinions no dia. E a gente ia conhecer, adivinha, o Linguiça do Amor, né? Por que o nome? Tá meio óbvio já, né? E meus amigos, tem cada coisa bizarra nos quadrinhos que essa parte eu não vou adaptar não, viu? Essa parte a gente pode pular porque é meio complicadinha aí, viu? Inclusive, o que seria o encerramento, a gente ia ver só o Bruto dando um jeitinho de mandar todo mundo pra vala, incluindo a Pequena Nina. Mas a gente até que abordaria também aquela parte da amizade que o Ryug tem com o Linguiça. E esse arco terminaria com eles voltando pro Zewa. E aí chegamos no episódio 8, que seria o quê? Bom para a alma. A gente ia ver basicamente o Ryug indo falar, enfim, com um Lenda. Para quê? Para descobrir uns negocinhos aí sobre o site. Inclusive, não esqueçam daquela cena do Ryug com um certo batom vermelho. Também adaptaremos aqui, né? Foi depois do encontro com a Anne. Aí dentro disso a gente vai ter o quê? O retorno do Barney Cop, que voltou no estilo zumbi, querendo de volta o hamster dele, né? Mais do que justo. E adivinha, o Barney é filho do Lenda. E o que é que o Lenda ia pedir? Foi o Ryug dar algum jeito no cara. E é o que ia acontecer, né? E ele ia dizer o seguinte, que tá devendo um favor pro Ryug. E qual é o favor que o Ryug quer? Descobrir a história do site. Mas, peraí. O Ryug acaba recebendo a ligação da Anne e infelizmente não ia poder ficar sabendo da história. Por isso que ele ia dar uma vazada, por enquanto. E a gente ia descobrir, enfim, qual foi o favor que o Bruto pediu pro Tech Knight. Simples, ele queria acesso às câmeras do site. E aí, meus amigos, você já sabe o que ele viu, né? Massa. Meus amigos, a gente ia ter um negócio massa agora. Porque a gente ia ver a Anne revelar pro Ryug que é a Luz Estrela, depois de ter conseguido confiar nele. Mas nós chegamos aos últimos minutos do episódio. E sabem pra quê? Muito bem. A gente ia ver o Capitão Pátria descendo para uma apresentação do set. E o pós-crédito da temporada seria o Kessler entregando pro Bruto o arquivo da próxima missão. E adivinha qual é o nome do arquivo? G-Man. E agora a gente vai entrar na segunda temporada. Mas sabe o que é muito importante para entrarmos de vez nessa parte? Você deixar o seu like, né? Até porque se eu conseguir lhe prender até agora é porque o entretenimento eu estou lhe dando. Então nada melhor que você me recompensar com like ou quem sabe com uma inscrição, né? Eu queria inscrição, mas deixa o like aí, né? Então tá, agora voltando. E o primeiro episódio da temporada se chamaria É Tudo Verdade, Soldado. Onde a gente ia ver a Anne começar aquele traje novo que encomendaram pra ela. E um traje um tanto sensual, eu diria. E a gente ia ver como que o Capitão Pátria é um arrombado, né? Inclusive, lembram daquela cena do avião da primeira temporada? Pois bem, meus amigos, essa cena vai ser recriada aqui de novo. Os caras não fizeram acordo, o Steel mandou o Pátria derrubar a porra do avião também. E a gente, enfim, até a conversa do Ryug com o Lenda. E resumir pra ele como foi que a Volt surgiu e virou uma gigante da produção, né? Inclusive, ela começou como uma fabricante de armas, mas como as armas não funcionavam, ela foi pro ramo dos super-heróis, e aí deu certo. Mas é interessante. Por quê? O Ryug ia ficar curioso com isso, mas ele quer saber sobre a história dos rapazes, né? Mas aí já é uma história para outro dia, amigos. A gente também ia ver aquela velha história do avião, que caiu, sofreu um acidente e tal, né? Onde morreu um monte de gente, basicamente o atentado das Torres Gêmeas, quase isso, né? E aí, voltando pro Bruto, a gente ia ver ele descobrir onde vai ser o próximo Hirogasmo. Inclusive onde o Godot estará presente. Então é a chance dele ir lá para pegar umas informações braba. Inclusive, o Lamparina, eu acho que é quase assim a tradução, eu não lembro qual é a tradução que era na série. Mas ele ia se soltar da sua prisão. Inclusive ele também está zumbificado. Por quê? Porque ele morreu lá naquele acidente do avião de 2001. Mas antes dele fazer alguma coisa, o Black Noir dá um cabo nele. Aí tem o segundo episódio que eu me recuso a dizer o nome, mas tá aí na tela. Onde a gente ia ver a Silver Kikade, uma das membros do G-Man, sendo assassinada. E sabe por quem? Susan Rainer, que fez um acordo com ela. Mas já que a mesma não cumpriu, ela que se lasca. Inclusive o Bruto ia precisar dela. E adivinha, a Susan deu cabo, então o que acontece? O Bruto vai lá meter uns enferga nela. E isso no meio de um bagulho doido.
E não só isso, dentro do episódio a gente também até o Steel ficando puto porque a sua renda está sendo assassinada, né? Os heróis estão morrendo, então não está vendendo mais produto direito. E ele ia descobrir que os T-Boys têm a ver com isso. E adivinha? Ele mandaria o Pátria resolver a situação. E o mesmo diria que antes tem alguns assuntos para resolver. E aí nós iríamos pro Hero Gasm, que seria o terceiro episódio da segunda temporada, onde a gente ia ver esse evento doidão acontecendo. E a gente ia ter o quê? O Trem-Bala e o Jack Juteu usando umas paradas diferenciadas também. E a gente ia ver o quê? O Godoken e a sua equipe lá também, né? E aí os The Boys iriam até lá para fazer as suas investigações. Também ia ter outros heróis lá, né? A gente ia ter quem? A introdução do Soldier Boy e do Stormfront. Inclusive Soldier Boy esse que tem uns testes diferenciados aí com o Capitão Pátria, né? É, rapaz, o Capitão Pátria tá achando uns meio diferente de fazer inscrição. Inclusive, a gente ainda tem que explorar um pouco da questão do monte do Soldier Boy, mas isso fica pra mais na frente. Ah, mas agora eu lembrei de uma cena que não pode faltar. Aquela clássica cena do Black Noir mandando o joinha pro Hyuga. Aí sim. Adivinha o que, é que eles iam descobrir sobre o Godoken? Muito bem. Descobriram que o cara tá abrindo vagas na sua instituição. E acredito que isso vai ser importante pro desenrolar dessa temporada. Não, mas agora que eu parei pra pensar, meu objetivo aqui é deixar a adaptação fiel e quem sabe até melhor. Então não vai ser só o joinha não. O cara vai meter tudo no Hyuga. Pra nós dar um trauma brabo pro cara, né? Inclusive, meus amigos, o final do episódio seria nada mais nada menos que Billy Bruto e Capitão Pátria se encarando. E aí chegamos ao quarto episódio, onde a gente ia ter o nome de Nada Igual no Mundo. Meus amigos, a gente ia ver um Hyuga doidão nos traumas. O cabo tá virado. Inclusive ele tá afastando todo mundo. Até a Ine ele tá afastando agora. Ia ver o quê? O Leitinho indo falar com o cara. Pra poder ver o que tá acontecendo e tal, né? O Leitinho esse que depois ia dar umas mamadas por aí, né? Massa. Ver a construção da amizade desses dois, né? Do Leitinho e do Hyuga. A gente ia ver o Hyuga fazendo a confissão pro Leitinho aí, né? Até porque foi algo pesado pra ele. Inclusive, dentro dessa conversa, a gente ia ser legal ver o Leitinho contar um pouco dessa história pro Hyuga. Ele morreu. E principalmente o pai que se matou de estudar para processar a volta depois de umas infecções de radiação. Por fim, como ele conheceu o Bruto, né? O único conselho que ele daria pro Hyuga seria que ele tem que viver. Que ele tem que deixar esses problemas para trás. Porque ele não tem nada igual no mundo, essa vida que ele tem. Então, ia ser uma construção interessante. E a gente entra no quinto episódio, que seria a fêmea e o francês. A gente ia ver o Bruto e o Leitinho comprar umas paradas que eles vão ter que usar na Mansão G. E a gente ia ver o Hyuga e o francês tendo umas conversas lá no quartel, né? E o francês ia contar a história deles pro Hyuga, né? Como é que acabou, quem morreu, o porquê que ela parou de falar. Ia contar o passado dele, obviamente, que é o mais interessante. Como foi que ele descobriu que era corno, como a mulher dele morreu. E umas paradas diferenciadas aí, né? Contar como foi que ele fez o primeiro assassinato dele. Muito interessante, inclusive. E, meus amigos, quando o Bruto voltasse, a gente ia ver qual ia ser o traje que ele ia usar. Um tanto vergonhoso, mas é um traje interessante. Meus amigos, e pensa no nome pai que ele ia ter que usar. Gaita de Fole. Meus amigos, entramos de novo em um episódio de parte 1 e parte 2. No caso, o 6 e o 7. Onde a gente ia ver o quê? Hora de cair fora. Ia ver o Hyuga se infiltrar dentro da mansão dos G-Men. Meus amigos, pense numa paranoia que ia ser lá dentro. Porque o Godoken ia perceber que o Hyuga tá meio estranho, né? Com essa relação de estar no meio das paradas lá. E o que acontece? Ele ia mandar os alunos dele dar uma investigadinha e eles iam descobrir que o cara é só mais um membro dos The-Boys. Inclusive o Bruto ia descobrir as paradas estranhas do Steel aí, as paradas estranhas do Godoken aí, né, rapaz? O que é que o cara fez com os alunos dele e por aí vai. E ele ia mandar esse arquivo pro Steel dizendo que ia resolver a sujeira dele. O Godoken tem uns planos meio virados aí, né? Ele quer se tornar a única equipe e quem sabe até assumir o comando da volta. E meus amigos, quando o Hyuga fosse descoberto, a gente ia ver todo o time atrás dele. Aquela parada do Wolverine que tem martelo na mão, o Ciclope da Deep Web, o Noturno de mão. Você já sabe, né? Mas ele ia ser salvo pelos rapazes. E meus amigos, depois do Bruto tá virado na desgraça lá, o que ele ia fazer? Mandar a doida logo, né? Bora lascar esse povo. E meus amigos, pense numa cena que exalaria masculinidade. A gente ia ver os The-Boys enfileirados assim em direção a um esquadrão de supers. Meus amigos, antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, adivinha? James Stewart, junto de inúmeros agentes da Vault e o próprio Black Noir, chegariam a mandar um salve pro G-Men e acabar toda a população de mutantes desse universo numa tirada só. E o Stewart chegaria pro Bruto, e a única coisa que ele diria seria o quê? Eu sou capaz de limpar minha própria sujeira. E aí a gente chega no oitavo e último episódio dessa temporada, que seria o quê? O que só eu sei. O que sobrou dos alunos foi mandado para orfanatos, e seja lá o que foi. E aí tá, o Bruto
E enfim, contar a história dos The Boys pro Hugh, né? Afinal, o cara tá curioso faz tempo, né? E aí ele ia contar como foi a formação dos The Boys. E ele também ia contar um pouco da sua história. De como sua esposa foi abusada e acabou morrendo por causa disso. E ainda por cima, ele ia dizer quem fez isso. Adivinha quem foi? O Capitão Pátria. Aconteceu, o Hugh ia sair pra passear com a Anne, o que deixaria até que o Bruto feliz, que o rapaz tá tendo até uma vida normal até. Mas aí que entramos no brilho do episódio, porque o Bruto ia estar em casa e recebeu uma visita do Capitão Pátria. E aí a gente ia ter aquela velha cena do terror lá sendo ameaçado pelo Pátria, onde o Bruto ia mandar que se ele encostar um dedo em qualquer fio de cabelo daquele animal, eles iam começar ali e agora, sem pausa. E o Bruto e o Pátria ficam indignados com essa situação, né? E vendo que o Bruto não vai ceder, fazer o quê? Mas o Pátria chegaria na volta e mandaria a real pro Stewart. Eu não vou quebrar a cabeça com isso, então manda alguém para resolver. E o final desse episódio, meus amigos, seria com o Bruto andando na rua até que ele vê o Hugh. Mas ele veria que ele tá com uma super, no caso a Aine, a Luz Estrela. Meus amigos, o Bruto não ia ficar perplexo por relação à super. Ele ia ficar perplexo porque tem aquele negócio que só ele sabe. Certo? A gente já viu o Stewart contratar quem? O Revanche, pra dar um jeitinho nos The Boys. E bem, se a gente for continuar, tem que dar mais umas 2 temporadas mais ou menos. Então ainda tem história para outro vídeo. E meus amigos, de qual jeito The Boys ia fazer sucesso? Não importa se fosse fiel aos quadrinhos. Inclusive os quadrinhos não são ruins, ok? É que a série é muito boa que sobressai a história. Mas não é. Tanto que passa até no SBT. Então, a gente faz até mais ou menos a edição 39 aqui, pega umas coisinhas que vinham mais pra frente, mas deixa isso pra lá. Então tá, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. E dêem sugestões do que nós podemos fazer aqui. Inclusive, deixem nos comentários se vocês gostaram do... Se vocês gostam das HQs de The Boys e me digam como que vocês adaptariam, né? Eu sou o seu apressador e esse é o canal A Nova Era. Fui!